Muito que mede, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, Santos que foi sorteado na noite de segunda-feira no grupo E da Sul-Americana. Não fizemos live aqui no canal porque eu estava em trânsito, mas nesta manhã de terça-feira a gente pode fazer um vídeo com a repercussão na imprensa dos países que caíram, né? Tem times no grupo do Santos. São eles, Bolívia, Chile e Argentina, porque os times que o Santos enfrentará na primeira fase são o Blooming, da Bolívia, o Audax Italiano, da capital chilena Santiago, e o Newell's Old Boys, time de Messi. Teremos Messi contra Neymar na Sul-Americana? Não, porque a primeira fase da Sul-Americana inteira é no primeiro semestre e nenhum dos dois estará por aqui. No segundo, eu não cravo que não. Vai saber o Newell's, claro, da Argentina. O Santos estreia já na semana que vem, já viajando para a Bolívia, enfrentar o Blooming. Não é altitude, não é de La Paz, o Blooming é de Santa Cruz de la Sierra. E isso significa o seguinte, que o Santos tem a obrigação de se classificar. Lembrando que passa só o primeiro para as oitavas de final e o segundo colocado no grupo vai para uma fase intermediária contra os terceiros da Libertadores. Então, os 8 terceiros colocados da fase de grupo da Libertadores pegam os 8 segundos colocados da Sul-Americana. Se classificam 8 que encaram os 8 primeiros da Sula nas oitavas de final. Existe esse ano uma fase intermediária. Blooming, semana que vem tem jogo, não tem a data certinha ainda, se é terça, quarta ou quinta, mas tem jogo lá na Bolívia. E depois Audax e Newell's Old Boys, tá certo? Bom, então eu fui à imprensa destes países para a gente fazer aquela repercussão. Começo indo na ordem alfabética pela Bolívia, porque o El Mundo já mete, ó, o Santos de Miguelito enfrentará o Blooming, e aí o Estudiantes e Oriente Petroleiro é outra questão. O Santos de Miguelito pegará o Blooming. O jornal também fala o seguinte, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Blooming jogará contra o Santos de Miguel Terceiros. É incrível como o Miguelito, é claro, é a manchete lá na Bolívia. Tomara que ele jogue, né, de fato, pelo Santos contra o Blooming. Inclusive, a Bolívia faz o segundo amistoso nessa terça, né, dessa data FIFA contra a Arábia Saudita. Então, semana que vem, na teoria, o Miguelito está disponível. Vamos ver se ele vai ser inscrito, né? Espero que sim. O Blooming caiu em um grupo mais difícil, né? A comparação com o Oriente Petroleiro, o outro time boliviano, nessa fase. Mas, enfim, eles não falam nada demais além do Santos de Miguel Terceiros. Eu quis destacar isso no El Mundo, lá da Bolívia. O El Diário fala que o Blooming e o Oriente Petroleiro caíram no grupo de Santos e dos Estudiantes de La Plata. E o seguinte, olha só, o Blooming, que eliminou o Palma-Flor na fase anterior, foi 6-0 inclusive para o Blooming, ficou no grupo E. Em seu caminho estarão o Santos, o Newell's e o Audax. Falta apenas conhecer o calendário. Aqui eles também falam que no grupo E, o Santos é o favorito para avançar às oitavas de final. Que o jornal El Diário esteja correto e o Santos faça essa. Inclusive, antes de ir para os jornais do Chile, pauso e lembro duas coisas. Primeiro que se você não conhece o Blooming, joga no YouTube, Santos e Blooming. Em 2007 o Santos enfrentou o time boliviano na pré-Libertadores, ganhou lá na Bolívia de 1-0, depois 5-0 na Vila Belmiro. Eu estava lá. Outro ponto é que o Blooming é o vice-lanterna na Bolívia, o Audax Italiano é o vice-lanterna no chileno, o Newell's é o sexto no argentino e tem o Heinz de técnico, ou seja, é um time bom e vai ser legal a gente observar o que o Heinz faz. Mas, muita gente está aí por aí, é o lanterna, é o vice-lanterna, o outro também é vice-lanterna, é muito fácil. A La Calera, ano passado, era vice-lanterna no chileno, o Santos não ganhou lá no Chile, e vocês sabem como é que foi ganhar na Vila, o sofrimento. Então, sem este papinho de que será fácil, por favor. Jornais chilenos, o La Terceira cita, né, que o Palestino Magalhães e o Audax são os representantes chilenos, e falam que todos terão que ir ao Brasil para enfrentar equipes poderosas, ou seja, o Santos está incluso neste rolê. Aqui, ó, o Audax Italiano, por sua parte, disputa a Sul-Americana pela 4ª vez, sonham em ser uma surpresa e conseguir a classificação em um grupo que tem duas equipes de grande história. O Santos e o Newell's serão os duelos mais complexos do grupo E. Eles estão falando, estão menosprezando o Blooming. Vamos aos jornais argentinos agora. E antes, deixa eu dar um crédito para o Anthony Camacho. O Anthony, que é inscrito aqui no canal e mora em Rosário. Rosário, que é a cidade
do News Old Boys, também tem o Rosário Central, por exemplo, para quem conhece. E ele passou 3 jornais lá de Rosário, eu achei muito mais legal, em vez de ir no Olé, enfim, nos jornais mais famosos da Argentina que cobrem, eu sempre falo isso aqui, cobrem mais River e Boca, o resto é resto. Os jornais de Rosário. Então, obrigado ao Anthony, grande abraço. Primeiro, La Capital, que cita, né, o Santos aqui rapidamente na tabela, mas o detalhe é que eles usam bastante a palavra florro, né? O florro é o frágil, aqui eles estão chamando o Blooming de frágil. Até aí, tudo bem. O problema é isso aqui, ó. No próprio Eulintia, fala que o cabeça de chave é o Santos, mas é florro presente. Eles estão usando a palavra florro, o frágil, presente do Santos. É de fato frágil. E é importante a gente notar que os argentinos se tocaram, finalmente, que o presente do Santos é frágil, porque eu fiz várias repercussões de mídia argentina aqui, quando o Santos caiu com o Boca, enfim, com o Banfield ano passado, e todo mundo sempre respeita o Santos. E vai ter coisa que respeita o Santos aqui também. Mas eles estão percebendo que o presente não é tão duro assim para os adversários. Uma pena. Ainda no mesmo jornal aqui, ó, fala que é fácil até para o News, é um pedido, eles pediram um grupo fácil assim e caíram. Curioso, vamos ver se o News de fato representa assim tão forte. Eles tinham medo de pegar times brasileiros, São Paulo, Goiás, América, o Fortaleza de Voivoda, mas assim que isso foi sorteado o Santos, não pareceu um mau início de sorteio. Jogar com o brasileiro era inevitável e o Santos é dos mais floritos no presente futebol brasileiro. Os caras estão chamando o Santos de frágil mesmo. Tá difícil, viu? Tá difícil. Vou falar que estão errados? Então, é só triste. Por fim, o Rosário 3, outro jornal, claro, de Rosário, cita que o Santos é o cabeça de chave, mas muda o tom e fala que o La Lepra, para quem não sabe, os leprosos são os torcedores do News Old Boys, é o apelido deles, pega um rival duríssimo, a equipe brasileira, o Santos. Ou seja, pelo menos o tom aí mudou. Não avisem ao Rosário que o time talvez não seja tão duro assim. E aqui eles já tem uma análise do Santos e fala que o Santos terminou em 12º no Brasileiro do ano passado e fala que a continuidade de Odair Hellmann está em perigo. Eles estão um pouco ligados. O clima na Vila Belmiro é de pressão para o início do Campeonato Brasileiro. Cita que o Rueda quer continuar com o Odair e tal. Enfim, já tem uma análise pronta. E aqui é um torcedor, né, o Leproso, que é, como eu acabei de falar, os torcedores do News, citando, falei que tinha parte do respeito. Audax Italiano e Blooming são os últimos em suas ligas. O Santos não é o mesmo de antes, mas há de sempre se respeitar o Santos Futebol Clube. Obrigado ao nosso querido Leproso Twitter. Embaixo desse tweet, inclusive, tinha uma resposta. O time brasileiro é complicado, sempre tem um moleque que do nada surge e joga que nem o Ronaldinho Gaúcho. Espero que algum dos nossos meninos faça isso também para assustar os argentinos. A repercussão foi essa, não vou fazer análise dos times, até porque, com todo respeito, não assisti jogos do Blooming, nem do Audax, o italiano, né, brasileiro, eu talvez tenha assistido, e do News Old Boys nesse ano, não dá para fazer análise, até semana que vem a gente pensa se vale um pré-jogo ou não, tá certo? Beijo!